Análise de Pilates. Então eu tenho alguns dados aqui que eu gosto de mostrar, que eu acho que são interessantes, que dizem que 72% das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho no Brasil, 63% dos casos de insatisfação são atribuídos a problemas de relacionamento, 20% das pessoas acreditam que seu emprego não lhe dão oportunidade de fazer o seu melhor desempenho, e quando a gente fala em contratação, 87% das empresas demitem seus funcionários em razão das atitudes, e 80% do turnover mundial está relacionado à contratação. Turnover, para quem não sabe, é a rotatividade. 80% está relacionado com erro de contratação. Então, quando a pessoa que contrata errado, a maioria das vezes que você contrata errado, a maioria não, sempre que você contrata errado, você vai ter um problema, mas é um grande erro comum. A falha na contratação. E tem esse dado aqui que eu acho interessante, que é os índices de divórcio no Brasil. É só uma curiosidade que vem aumentando muito. E por que eu falo isso? Porque essa ferramenta é uma ferramenta de autoconhecimento e é uma ferramenta que permite que você conheça não só as pessoas que estão. E, enfim, a análise, como é que começou essa história de análise, de avaliar a pessoa? Isso começou lá atrás. Já em 3000 a.C. já se falava, astrologia já separa os signos por terra, água, ar e fogo, e isso vem evoluindo desde os grandes filósofos gregos, o Hipócrates, que é conhecido aí como o pai da medicina moderna, que separava pelos fluidos, enfim. Então sempre houve essa necessidade, essa tendência do ser humano classificar de certa forma o indivíduo. E separar por características específicas, características parecidas. E aí teve uma evolução. Em 1914, Eduardo Sprenger criou a teoria de valores, que a gente fala no nosso assessment. Young fala sobre perfis psicológicos, mas o grande X da questão foi em 1928, quando esse cara, William Moulton Marston, escreveu esse livro, As Emoções das Pessoas Normais. Ele criou a teoria intitulada como DISC, que é essa que a gente vai trabalhar hoje. E o que fala a teoria DISC? A teoria DISC, ela prega que todos nós, todas as pessoas, temos 4 perfis comportamentais básicos dentro de nós. São os 4 perfis de comportamento, que é a dominância, influência, estabilidade e conformidade. Todos nós temos esses 4 perfis. A gente tem um mais destacado, às vezes 2, raramente 3, nunca 4. Então você pode ter a dominância, a influência destacada, pode ter a conformidade, estabilidade e conformidade, só a dominância, enfim. E cada um desses perfis eles têm características muito específicas e questões muito particulares. Enfim, em 1948, esse Walter Clark ele criou o Assessment, que nada mais é que uma forma de você definir os perfis. Então, como eu falei antes lá no nosso webinar, eu falo sobre Assessment. Assessment nada mais é que o questionário que faz você identificar o perfil da pessoa. Existem diversos assessments aí no mundo. Você tem assessment de bicho, que separa em bicho, tem assessment que separa em cor, tem o Enneagrama, enfim, tem vários tipos de assessment. O que a gente usa aqui no estúdio é aquele que eu falei para vocês, é o CIS Assessment. É o assessment da Febracis, ele é um relatório bem completo de 36 páginas que dá o perfil da pessoa, a teoria de valores, perfis psicológicos, é um relatório muito completo. Eu botei o link de degustação aí na descrição do vídeo, quem quiser fazer a degustação é de graça. É um relatório que tem um valor alto no mercado. Se você for contratar o relatório completo aí, depois da degustação, ele custa R$250 o meu, mas tem gente que aplica R$300, R$400 com a devolutiva. Então ele tem um valor elevado, ele é muito completo. Ele dá um panorama muito legal, muito amplo de como você tende a reagir aí em determinadas situações. E então vamos para teoria DISC. Entenda as pessoas a partir da teoria DISC.
Então a teoria diz que, como eu falei para vocês, ela separa os perfis em 4 perfis: dominância, influência, estabilidade e conformidade. E como que são as características de cada pessoa, de cada perfil? A pessoa com perfil dominante, ela é, vamos começar lá de baixo, tá? Na dominância. Ela é uma pessoa comandante, firme, decidida, gosta de desafio, ousada, competitiva. Uma pessoa que é focada nas tarefas e no resultado. E tem a necessidade de influenciar. Estão vendo aqui? A pessoa influente é comunicativa, otimista, entusiasmada, persuasiva, carismática, sociável. É focada nas pessoas e tem necessidade de influenciar. O estável é calmo, paciente, planejador, conciliador, constante, bom ouvinte, focado nas pessoas, sem necessidade de influenciar. E o conforme, preciso e detalhista, perfeccionista, discreto, disciplinado e organizado. Se você é uma pessoa que é mais direta, que não gosta de enrolação, que gosta de tudo para ontem, que quer ver os resultados logo, provavelmente você tem um pouco de dominância no seu perfil. Se você é uma pessoa que gosta de se comunicar, que gosta de interagir com outras pessoas, pessoa que geralmente gosta de falar em público, uma pessoa que tem a tendência de gostar de falar em público, então você provavelmente tem um traço de influência na sua personalidade. Você provavelmente tem traços de influência. Se você é uma pessoa que gosta de analisar as situações, de planejar com antecedência, uma pessoa que na hora que vai fazer uma viagem gosta de saber todo o passo a passo, que gosta de saber o que vai acontecer com antecedência, provavelmente você traços de estabilidade no seu perfil. Se você é uma pessoa mais detalhista, uma pessoa que é perfeccionista, de focar, detalhista, né? Muito detalhe, muito dado, e geralmente gosta de planilha, provavelmente você tem um traço de conforme. O conforme geralmente gosta de planilha. O que é importante dizer aqui, pessoal? Isso aqui não é regra, isso não determina nada o perfil de ninguém, tá? Essas análises, elas dizem como a pessoa tende a reagir, é uma tendência. Então, isso não é impedimento e não é determinante na vida de ninguém, não é porque você tem características de dominante que você em nenhum momento consegue ser um pouco mais calmo, planejador, não tem nada a ver. Você pode e deve, com certeza, utilizar os seus outros perfis que existem em você nas determinadas situações que você precisa na sua vida. Então existem momentos que você tem que ser mais calmo, então você, com certeza, se você quiser e tiver a disciplina, e principalmente a inteligência emocional, que a gente também fala bastante no nosso curso, a gente trabalha muito. Se você conseguir, sem sombra de dúvida, isso não vai ser nenhum impedimento para você, tá? E como é que são a tomada de decisão aí dos perfis? Perceba que aqui para cima, ó, a tomada de decisão é emocional. E aqui embaixo, a tomada de decisão é racional. Para o lado esquerdo, a tomada de decisão é rápida. E para o lado direito, é demorada. Então, se você pega uma pessoa que é dominante, ela é uma pessoa que toma decisões rápidas de forma mais racional. Uma pessoa influente é uma pessoa que toma decisões rápidas de forma mais emocional. Mais na intuição, não, vai dar tudo certo, vamos lá, vamos conseguir, sabe? Aquela pessoa bem otimista que sempre acha que vai dar e vai dar um jeito, tudo dá um jeito, esse é um perfil influente. Se você toma uma decisão mais demorada e emocional, é o estável. O estável que se preocupa muito com o sentimento dos outros. O estável é a pessoa que se coloca no lugar do outro. É uma excelente pessoa para conversar. Geralmente, se você tem um amigo, aquele amigo que é um bom ouvinte, um amigo que você gosta de conversar, que é a pessoa que você sabe que você pode contar, se sente à vontade, aquela pessoa que te deixa confortável, enfim, realmente um bom ouvinte, com certeza essa pessoa tem traços de estabilidade forte. E a decisão mais demorada e racional é a decisão conforme. O conforme ele tem que se basear em dados. Ele é um cara que vai pesquisar, ele vai se embasar, ele vai procurar fundamentos para tomar suas decisões. Ele precisa se fundamentar. Conforme ele acredita muito no que é, no certo e errado. Se vocês fizerem uma análise rápida
Vocês percebem que esses perfis são um pouco opostos. O influente é um pouco ao contrário, oposto do conforme, e o dominante é um pouco oposto do estável. Isso não quer dizer que não possa ter pessoas que tenham perfil com alto I e C e alto D e S. A gente conhece, tem até um primo da Carol que ele é influente conforme, mas geralmente são perfis opostos. Falando em delegação, como é que é a delegação dos perfis? O influente e o estável gostam muito de delegar. Por quê? Porque eles confiam muito nas pessoas. O influente e o estável são perfis de pessoas. Como eu falei antes, né? Tá vendo que a gente falou que são foco nas pessoas. Então eles são muito de delegar. Dominante conforme são de pouca delegação. Eles preferem fazer por si próprio, porque eles são focados no resultado. E tem aquela máxima, né? Se você quer fazer rápido, faça sozinho. Você quer ir rápido, vá sozinho. Quer ir longe, vá acompanhado. Então o dominante conforme, eles vão buscar pouca delegação, vão centralizar mais, vão fazer mais por conta própria. Os influentes e dominantes centralizam mais as decisões. O dominante principalmente, o dominante é uma pessoa que gosta de tomar a decisão, gosta de ter o poder da decisão, é uma necessidade, é uma característica do perfil. E o estável conforme centralizam as tarefas, né? As tarefas que eles acham importantes, que eles acham que só eles vão conseguir fazer. Vamos falar agora um pouco sobre como identificar. Agora, né, a gente estava falando sobre perfis, enfim, como é que a gente pode trazer isso para o Pilates? São duas as abordagens que eu quero trazer para vocês. Primeiro, na contratação. Quando for contratar alguém, o que você vai buscar? Vai depender do cargo, vai depender do que você está almejando, qual que é a função que você está querendo contratar. A gente aqui tem muito influente, professor influente, que é uma tendência no meu modo de enxergar, é uma tendência de professor. Existem muitos professores influentes. Por quê? Porque gosta de interagir, gosta de pessoas, gosta de falar em público, enfim, ele gosta de atenção. Então é um perfil muito comum para instrutor, é o perfil influente. A gente tem recepção, a gente tem estáveis, que são pessoas que gostam de trabalhos mais repetitivos, que não se incomodam com tarefas repetitivas, pelo contrário, elas gostam de tarefas sistematizadas e repetitivas. Então é um perfil que combina com esse tipo de tarefa, que já é o oposto do dominante, que é uma pessoa que já quer resolver, já quer fazer, já quer mudar, já quer tudo para ontem. Então imaginem, pensem vocês como que pode ser rico isso e como você pode ser mais assertivo se você contrata aquela pessoa dentro do perfil que você quer. Uma pessoa conforme, por exemplo, é uma pessoa, como a gente viu por aqui, é uma pessoa foco nas tarefas sem necessidade de influenciar. Esse é o conforme. Preciso, detalhista, perfeccionista. Se você pensar pela lógica, como eu falei, não existe regra, isso não existe um impedimento, mas teoricamente é uma pessoa que teria menos necessidade ou menos vontade de interação e de falar em público que um influente. Então essa pessoa aqui é uma pessoa mais para trabalhos que exigem dados, números, cálculos, coisas mais específicas. Esse é um perfil mais para o conforme. Como eu falei, não é impedimento, pode ter professor conforme, a gente tem professor estável conforme, isso não é impedimento para nada, mas se você for analisar, dependendo da função que você quer, é importante você analisar isso. Como a gente tem, aqui é um problema, eu acho que eu até falei isso num dos vídeos que eu compartilhei recentemente, que a gente tem dentro do nosso estúdio, a gente tem um perfil muito parecido de pessoas. A gente tem muitos influentes dentro do nosso estúdio. E isso traz um pouco de problema para a gente, porque a gente perde um pouco na conformidade, porque o influente ele não é muito apegado a esses detalhes. Ele é muito otimista, ele quer fazer, vai dar certo, vamos fazer, se não der, a gente dá um jeito, a gente resolve, e não tem tempo ruim. Então ele está sempre com pensamento positivo.
E é o oposto do conforme. O conforme é um pouco mais medroso e cauteloso. E isso pode ser importante dependendo da situação, situações que exigem uma análise mais minuciosa, que exigem mais atenção, tarefas que coloquem, que precisem de uma interação, de uma precisão maior. O influente tem mais dificuldade, é natural do perfil. E logicamente que isso, dependendo de como for, se a pessoa não tiver o entendimento e não tiver claro para ela isso e como ela pode trabalhar isso, pode ser uma dor. Você pode acabar com o funcionário, você pode botar um cara que é influente para ficar o dia inteiro fazendo planilha do Excel. Imagina para o cara, ele vai enlouquecer, você vai acabar com ele. Então não existe, eu costumo dizer, e é uma coisa que eu foco muito, é que não existe pessoa errada. Não existe mal, existe a pessoa certa no lugar errado. Você não pode achar que uma pessoa, só porque ela não está desenvolvendo aquela tarefa, que ela não serve para nada. Não, ela com certeza ela tem uma habilidade, ela tem uma competência e provavelmente ela só está no lugar errado. Tá? E existe até uma frase que você não pode, que atribuem até ao Einstein, mas acho que não tem uma dúvida se é dele ou não, que você não pode avaliar um peixe pela sua capacidade de subir na árvore. Acho que é alguma coisa nesse sentido. Se você fizer isso, ele vai achar o resto da vida que ele é incompetente, e não é isso. Tá? Então vamos continuar aqui, vamos falar agora sobre como identificar cada perfil. A gente falou sobre a contratação, a gente voltando um pouco aqui ainda, por exemplo, em cargos de liderança, geralmente o dominante ele tem uma liderança mais nata, ele tem esse instinto de liderança, de tomada de decisão rápida, de tomar a frente. Ele influencia as pessoas e é focado no resultado. Então existem grandes líderes conhecidos como Steve Jobs, que era um famoso dominante. Os dominantes têm essa questão. Não quer dizer que todo líder tem que ser dominante e que só pode ser, mas é uma característica mais forte dele. E até as grandes empresas nos Estados Unidos, o perfil do CEO mais procurado é o estável conforme, o conforme estável. Enfim, mas teoricamente o dominante tem essa capacidade de liderança, de execução e de tomada de decisão. Então, às vezes, se você for procurar alguém para um cargo de liderança, enfim, talvez seja interessante que essa pessoa tenha esses traços de dominância mais acentuados. Tá, então, falando aqui mais de como identificar cada perfil. Isso é muito bacana. O pessoal aqui no estúdio já está bem vacinado com isso, está bem treinado e às vezes eles já reconhecem a pessoa só pelo jeito de falar, o jeito de andar, já conseguem identificar qual que é o perfil da pessoa. E isso realmente, quando você vai treinando, você vai criando esse hábito, você acaba conseguindo identificar. Então o dominante, geralmente, ele é um cara bem direto, ele tem aquela pisada firme, sabe? Aquele cara que pisa firme, que vem e forte, se não tem papo na língua, intolerante, que é tudo para ontem. O dominante, se ele tem alguma coisa para te falar, ele vai te falar. Tá? Se ele está insatisfeito, você vai ficar sabendo. Se tem alguma coisa incomodando ele, ele vai deixar claro. Ele não vai fazer questão nenhuma de economizar, tá? Saliva. Ele vai realmente falar o que ele pensa. E aí a gente tem um quadro resumo de cada perfil que fala mais ou menos a característica do perfil. E do dominante ele fala o quê? Que é o fator de controle e de assertividade. Indica como você lida com adversidades e desafios. Então a palavra-chave do perfil dominante é intolerância. A emoção principal é raiva. O motivador é o desafio, poder. Comunicação direta e objetiva. Valor para a empresa é o comando, a iniciativa. E a tomada de decisão é racional e rápida. Aquela pessoa que vamos, vai, fala, desembucha, vamos.
É a pessoa que não tem muito paciência, que quer fazer, que quer resolver, que quer tudo para ontem, é a pessoa que está sempre focada no resultado final. Esse é o perfil dominante. Então, às vezes, você tem aquele aluno que é mais direto, que vem, que já quer fazer, já quer sair, já não tem muita paciência. Pode ser, entenda que ele tem um pouco de perfil de dominância. Aquele aluno que já quer tomar, já quer fazer, já quer trocar as molas, já chega sentando, já vai trocando, já vai fazendo. Esse aluno provavelmente tem um pouco de dominância no seu perfil. Tá? Então é importante você já conseguir perceber isso. O influente, como é que é o influente? O influente ele é comunicativo, persuasivo, às vezes até demais. É sociável, otimista, animado, alegre. Então aquele aluno que chega, que fala com todo mundo, que quer dar oi, que beija, que adora fazer um escândalo, ou enfim, uma baderna, ou fazer uma bagunça aí quando chega, aquele que gosta de chamar a atenção. Esse é o influente. É totalmente otimista, totalmente sociável, ele adora pessoas, ele quer ser o centro da atenção. Então, se você tem um aluno que já chegando, né, como fala, provavelmente ele tem traços de influência na personalidade dele. A palavra-chave do influente é o sociável, a emoção é o otimismo, o motivador principal é o reconhecimento social, a comunicação é informal e pessoal, o valor para a empresa, negociação, criatividade, tomada de decisão emocional é rápida. O influente é o criativo. Isso é muito legal. A Carol é influente, ela tem alta influência na personalidade dela, e eu já não tenho, eu sou conforme estável. Então sempre quando eu preciso de ideia, eu chamo a Carol. A Carol é muito criativa e tudo ela tem saída, tudo ela tem solução, tudo ela consegue rapidamente achar uma saída para as coisas. Então é uma habilidade. E o influente ele tem a habilidade de influenciar. Os bons vendedores a grande maioria são influentes, porque tem um poder de persuasão elevado. Ele gosta muito de destaque, gosta de palco. Então a gente tem um professor aqui que fala que quando ela vai para aula, ela vou para o palco, ela vai para o palco. Ela tem um alto teor de influência no perfil dela. Enfim, são pessoas que têm essa necessidade. Então, se você tem um aluno que tem isso, que gosta de trocar ideia com todo mundo, que é um cara totalmente alegre, que fala falastrão, esse cara, acredite, tenha certeza que ele tem, provavelmente, ele tem fator de influência elevado no perfil dele. Tá? Provavelmente ele tem. O estável. Vamos falar do estável. O estável é top. Eu gosto muito do estável. O estável ele é o cara compreensivo, acolhedor, consistente, bom ouvinte, pacífico, paciente, metódico e leal. O estável é o cara da fala mansa, é o cara que fala devagar, é o cara mais contido, é o cara mais paciente, é aquele cara que fica mais na dele. Aquele cara que às vezes tu não repara, sabe aquele cara que some no meio da multidão, às vezes pode passar um tempão sem saber. Esse é o estável. Compensação é o cara que mais se preocupa com o outro, que mais está dedicado aos problemas dos outros. Porque o influente e o estável, como a gente falou, eles são de pessoas, né? Os dois são focados em pessoas. Só que o influente ele é focado muito nele. E o estável é focado mais no outro. Por isso que eles são bons ouvintes por natureza. Então, se você tem aquele aluno que é mais paciente, que quer saber dos problemas, um aluno que traz muito presente, isso pode também variar, pode ser um pouco, tem a ver um pouco com a linguagem de amor, que é um pouco seria conteúdo para o outro webinário, mas geralmente ele tem um traço de estabilidade, de querer agradar, de querer fazer bem aos outros, ou influência ou estabilidade. Um dominante conforme dificilmente vai trazer presentinho, bolinho, vai fazer um agrado para o professor. Então, se você tem aquele aluno que traz um agradinho, ele tem provavelmente uma influência e estabilidade no perfil dele.
O quadro resumo da estabilidade é o fator do equilíbrio, empatia e lealdade. Indica como uma pessoa lida com mudanças e estabelece o seu ritmo. Esse é um detalhe interessante, o estável não gosta de mudança. Então, se você perceber e souber que tem um aluno estável, evite trocar de professor, evite fazer com que ele mude de horário, evite cancelar a aula do cara, porque para ele vai ser um problema, ele não gosta de mudança, ele gosta de planejar, ele gosta de saber o que ele vai encontrar. O estável precisa saber o que ele vai encontrar pela frente. Tá? É uma característica dele. Em contrapartida, o estável é muito bom para viajar. Se você tem uma viagem marcada, chama o estável. O estável é um cara legal para você viajar, porque ele vai planejar todo o roteiro antecipadamente para poder não ser pego de surpresa. Então, como diz aqui, é a forma como uma pessoa lida com as mudanças e estabelece o seu ritmo. A palavra-chave do estável é previsibilidade. É a pessoa previsível. Ele precisa saber o que vai acontecer. Emoção, apatia. O motivador é a segurança. A comunicação é suave e empática. Valor para a empresa, planejamento e cooperação. Tomada de decisão emocional e demorada. Ele é um líder planejador, ele é uma pessoa boa para você criar métodos, criar forma, metodologia do que fazer, procedimentos, um passo a passo. O estável é um cara legal para fazer isso, é um cara bom para, como eu falei, atividades repetidas. Um cara que busca a segurança. Então, se você tem um aluno com essas características, se você consegue pensar em alguém, você provavelmente tem esse aluno provavelmente tem traços de estabilidade no perfil dele, que busca até isso na sua vida. Enfim, provavelmente esse aluno tem traços de estabilidade. O último é o conforme, né? O conforme, ele é um cara disciplinado, analítico, um cara preciso, detalhista, formal, perfeccionista e questionador. Se você tem um aluno que pergunta tudo, pergunta o porquê, por que faz isso, por que faz aquilo, quer saber da onde, baseado no quê, qual que é o fundamento. Se você tem um aluno assim, provavelmente ele tem traço de conformidade no perfil dele. Conforme ele quer saber de tudo, ele quer saber qual que é o embasamento científico, qual que é o dado, de onde se tirou isso. Conforme gosta muito de certificado, a gente teve alguns casos aqui de alunos que se apegam, a gente tem os quadros do PMA aí na parede, e o aluno que se pega naquilo e pergunta e quer saber, provavelmente tem traço de conformidade. O aluno que quer questionar o porquê dos exercícios, provavelmente esse aluno tem traços de conformidade. Então a conformidade é o fator da estrutura, do detalhe e do fato. Indica como você lida com regras e procedimentos. A palavra-chave é o crítico. A emoção é o medo. O motivador é a informação, regras e padrões. A comunicação é formal e específica. O valor para a empresa é a qualidade, atenção a detalhes. E a tomada de decisão é racional demorada. O conforme é um bom analista de sistema, análise de dados, auditor. Essas são profissões muito boas para o conforme. Ele gosta muito de se apegar a isso, ele gosta de números, ele gosta de dados. A emoção dele é o medo, é o cara que está sempre preocupado com o que vai acontecer, sempre prevendo uma coisa ruim. Ele até, o conforme, ele até muitas vezes taxado como pessimista. As pessoas que convivem com ele, que vivem com conforme, tem nele uma pessoa pessimista. Por quê? Porque ele está sempre com medo, ele está sempre se precavendo, ele está sempre se preparando para o pior. É uma característica inerente do perfil conforme. A emoção principal dele é o medo. Então, muitas das pessoas veem o conforme como um cara medroso, ou um cara que não age, sabe? Assim, ele está sempre pessimista, está sempre procurando a coisa negativa nas situações, né? O erro nas situações, enfim.
E isso, de certa forma, pode ser bom também, dependendo da situação, dependendo do que for, para que você for usar, isso pode ser positivo. Isso pode trazer muitos ganhos para você se prever, para você imaginar cenários, para você evitar perdas, evitar fraude, evitar financeiro, evitar, enfim. Então pode ser muito útil e pode ser muito importante para o teu negócio. Como eu falei, e eu volto a repetir, não existe perfil certo ou errado. Existe a pessoa certa no lugar certo. Não tem melhor ou pior, tá? Todo mundo tem o seu lado bom, suas potências, os seus potenciais. Todo mundo tem alguma habilidade, então você precisa só saber como aproveitar essa habilidade de cada um. Então a gente falou aqui sobre os perfis dos profissionais, contratação, falamos um pouco sobre os alunos, como identificar